Santos? Bom dia, pessoal. Meu nome é João, eu sou membro do Departamento Financeiro da Liga e aluno da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Eu queria começar agradecendo a presença da nossa convidada de hoje, a Larissa Perossi, e a de todo mundo que vem acompanhando a gente. Em relação à lista de presença, a gente vai estar separando um momento da nossa live para estar respondendo algumas perguntas de vocês. Antes e depois desse momento, eu vou estar falando a palavra-chave de hoje e a gente vai estar liberando a lista de presença junto com a palavra-chave aí no chat do YouTube. Essa lista de presença, ela também vai ficar na descrição do vídeo. No canto da tela de vocês, está aparecendo o QR Code do PicPay da Liga. Isso é porque a gente ainda está aceitando doações, sejam elas do valor que for. Lembrando que a maior parte dessas doações que a gente arrecadar, a gente vai estar direcionando para o GAC. Durante a palestra, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade de estar mandando aí pelo chat do YouTube, ou se vocês preferirem, na descrição do vídeo tem um e-mail do mini curso da Liga. Então, vocês podem estar mandando por lá também. Hoje, a gente conta com a presença da Larissa Perossi, que atualmente é doutoranda no programa de pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com pesquisas sobre avaliação e intervenção em fisioterapia respiratória no pré-operatório de cirurgia bariátrica. Pela mesma faculdade, possui mestrado em ciências na área de fisioterapia respiratória e reabilitação e desempenho funcional e especialização em fisioterapia cardiorrespiratória adulto e infantil pela Universidade de Ribeirão Preto e graduação em fisioterapia pela Universidade Federal de Alfenas. Então, a temática de hoje, do porquê a fisioterapia se destacou durante a pandemia da Covid-19, eu apresento para vocês hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, né? Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa vivência dentro de um hospital, principalmente agora durante a Covid. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu vou dar um decorrer na palestra. Se vocês precisarem me interromper por áudio, tá, João Vitor e Marcelo, vocês ficam à vontade. Eu vou compartilhar aqui, vocês só me dão um ok se tá aparecendo certinho? Eu vou compartilhar. Tá aparecendo, sim. Deu para ver? Tá certinho? Sim. Então, tá bom. Vamos começar, então. Então, o João Vitor já me apresentou no meu currículo acadêmico, mas eu quero só acrescentar que eu estou aqui para falar com vocês, porque, no momento, eu sou fisioterapeuta contratada aqui do HC Campus. Eu trabalho oficialmente na unidade coronariana, que é uma UTI cardiológica para pacientes cardíacos. Só que no momento, desde que a pandemia começou, nós todos que trabalhamos em unidade de terapia intensiva fomos realocados para UTIs de pacientes exclusivamente COVID. Então, eu estou em contato com esses pacientes desde março, mais precisamente, e, infelizmente, até o momento, né? Porque ainda a pandemia não terminou, apesar de estar todo mundo cansado, mas ainda não terminou, ainda é uma coisa séria, e eu estou muito contente de estar aqui para conversar sobre o que a gente está fazendo lá dentro, qual que é nosso papel ali com o paciente. Não sei quantos fisioterapeutas tem aqui me assistindo, eu espero que tenha alguém para me ajudar, para me dar um apoio, mas vocês fiquem todos à vontade para me perguntar alguma coisa, tá joia? Vamos começar, então. Quando eu chego para as pessoas e falo, eu sou fisioterapeuta, a primeira coisa que as pessoas vêm me falar, nossa, eu tô com uma dor aqui no pescoço, meu Deus, minha lombar, eu fraturei a perna, tive uma lesão de joelho, todo mundo vem perguntando, falando esses comentários para mim. Então, é muito comum quando a gente fala em fisioterapia, que as pessoas associem a nossa profissão à reabilitação motora mesmo, né? Então, atletas, jogadores de futebol, todos têm os seus
dias de fisioterapia nos clubes, nos CTs e tudo mais. A gente fala em físio, as pessoas pensam, pilates, né? A pessoa aqui sabe sobre pilates. Ou então a gente pensa, o paciente tem um AVC, então esse paciente faz fisioterapia para ele conseguir retomar a sua atividade, para ele conseguir se movimentar normalmente depois. Ou uma criança que tem alguma deficiência neurológica, ela faz fisioterapia a vida inteira para ela conseguir ser o mais independente possível. Isso não é culpa de ninguém, a nossa profissão é relativamente nova em comparação a vocês da farmácia, ao odonto, que existem faculdades de mais de 100 anos, a nossa profissão ela foi regulamentada em 1969. Então, tem 52 anos, né, que a gente é realmente regulamentado pelo Ministério da Saúde como uma profissão. E o nosso conselho é associado, né, a fisioterapia e a terapia ocupacional. Então, sempre que eu falo COFITO, é o nosso conselho federal, e ele sempre engloba assuntos de fisioterapia e de terapia ocupacional. E depois que a nossa profissão foi regulamentada, em 69, a partir disso que foram chegando as especialidades da nossa área mais para frente, né? Então, nós temos diversas áreas de especialidade, desde a área hospitalar até a área de performance, de atleta de alta performance, né? Então, a gente abrange muitas áreas e isso acaba sendo comum que as pessoas não conheçam muito o trabalho do fisioterapeuta respiratório e do fisioterapeuta que trabalha na terapia intensiva. Visto isso, a fisioterapia respiratória, que é quando a gente dá atenção mesmo para a funcionalidade dos pulmões, da condição respiratória do paciente, foi regulamentada em 1998. Antes ela se chamava fisioterapia pneumofuncional, depois, em 2006, saiu uma outra resolução, chamando a especialidade de fisioterapia respiratória mesmo. E só em 2011, que a especialidade do fisioterapeuta em terapia intensiva que foi realmente reconhecida pelo nosso conselho, pelo Ministério da Saúde e tudo mais. A partir disso, em 2016, o nosso conselho fez um acórdão sugerindo que os fisioterapeutas permanecessem 24 horas dentro das UTIs, juntamente de toda a equipe multiprofissional, porque até então a regulamentação era que a gente estivesse dentro de uma unidade de terapia intensiva por 18 horas, né? Então seria das 7 da manhã a 1h da manhã. Começando a falar um pouquinho da COVID, então a gente sabe, né, que ela é causada pelo coronavírus, o espectro clínico do paciente que ele contrai esse vírus é variado. Então, existem pessoas que vão ser assintomáticas ou oligossintomáticas, que vão apresentar poucos sintomas e sintomas leves, e essas pessoas, elas correspondem a 80% da população que é contaminada pelo vírus. Diferente disso, os pacientes que apresentam quadros mais graves, eles vão corresponder a 20% da população que contraiu o vírus, e eles vão acabar, em alguns momentos, precisando do atendimento hospitalar por conta de uma dificuldade respiratória que esse paciente vai apresentar. E desses pacientes, desses 20% de pacientes, 5% deles, eles vão precisar de suporte ventilatório invasivo, ou seja, o paciente vai precisar de uma ajuda mecânica para respirar por conta dos acometimentos pulmonares que o vírus está causando. Deixa eu ver se eu sou... tá certo. Então, existem... Agora, a gente entra no Google, digita, né, quais os sintomas da COVID, preciso saber se eu estou com COVID, então eu vou achar várias cartilhas de orientação mesmo, dos principais sintomas que os pacientes podem apresentar, não só os pacientes, né, as pessoas que não serão internadas.
Então, é muito fácil da gente obter essa informação, sempre enfatizando que a gente tem que procurar fontes confiáveis, né, para a gente também não ficar maluco. Mas, no geral, os principais sintomas respiratórios que as pessoas vão apresentar é um sintoma de gripe, mas não é uma gripezinha, é uma gripe forte. Eu acabei de passar por 10 dias de isolamento por contaminação, e não é uma gripe tranquila, é uma gripe bem intensa, é uma gripe que dá uma indisposição muito forte. Associado à tosse, a pessoa pode apresentar ou não febre, e concomitante a todos esses sintomas, ela pode apresentar falta de ar, dificuldade para respirar, que aí eu acho que é o sintoma que causa mais ansiedade no paciente, porque eu acho que essa dificuldade para respirar, a gente sempre tem essa associação com morte e tudo mais, então, quando o paciente começa a apresentar essa dificuldade para respirar, essa falta de ar intensa, geralmente eles acabam procurando o atendimento médico. Aí, as duas particularidades da doença é que o paciente, quando ele apresenta essa dificuldade respiratória e acaba procurando o atendimento médico, ele pode apresentar pneumonia, né, que é uma pneumonia viral, não é uma pneumonia bacteriana. Só para enfatizar também, porque muitos médicos estão receitando azitromicina, vocês da farmácia, né, sabem mais do que eu sobre isso, então, a gente até que ponto, né, vai fazer efeito a azitromicina para essa pneumonia que é viral. Enfim, então a pneumonia, que vai ser uma das causas da COVID, né, uma das complicações, eu só trouxe aqui para definir para vocês que ela vai gerar uma anormalidade de troca gasosa a nível dos alvéolos e também uma inflamação do parênquima pulmonar, uma inflamação do tecido pulmonar em si, e aí é onde entram algumas coisas que a gente está ouvindo muito falar na mídia, né? O vidro fosco, não sei se vocês acabaram escutando essa caracterização do exame de tomografia, né? Eu até coloquei aqui um raio-x, se a gente vê um raio-x desse, a gente até fala, meu Deus, esse raio-x nem é tão ruim assim. Quando a gente olha a tomografia, que é essa figura aqui de baixo, a gente vê que o pulmão deveria ser como a parte de cima, mais pretinho, com alguns risquinhos brancos, que é a parte vascular. Porém, a gente enxerga várias manchas brancas, mais clarinhas, que correspondem a regiões que não estão efetivas, né? Não estão fazendo o seu trabalho efetivo. Então, essas regiões não fazem troca gasosa, essas regiões não expandem. Essa não é uma tomografia feia, é uma das mais bonitas que eu vi dos pacientes até o momento. Mas a gente consegue identificar bem certinho aqui essas áreas de vidro fosco, são essas áreas mais claras na base dos pulmões, na parte mais periférica, que é a característica bem específica mesmo da doença. E o paciente, quando ele está com pneumonia, ele vai apresentar tosse seca, porque como não é uma tosse bacteriana, que tem aquela proliferação de secreção, então o paciente vai tossir, mas vai ser uma tosse que não tem catarro, né, que não vem na garganta. O paciente, ele pode ter uma insuficiência respiratória por conta dessa dificuldade de troca gasosa, então não está chegando oxigênio suficiente no tecido para abastecer, né, o tecido. E então ele vai apresentar uma hipóxia, que é um baixo nível de oxigênio no sangue. Quando o paciente já vai para uma fase um pouco mais avançada da pneumonia, ele pode apresentar sinais de insuficiência respiratória aguda. Esses sinais de insuficiência respiratória aguda são muito importantes para nós fisioterapeutas que estamos lá com o paciente, porque é um sinal de alerta para nós de que ele está entrando em falência respiratória, que ele não vai conseguir respirar sozinho mais. Então, a gente tem que observar alguns sinais desse paciente, que eu coloquei aqui do lado para vocês, que é a taquipneia, que é quando a gente tem uma frequência respiratória
além do que a gente considera normal, que é além de 20, 24 respirações por minuto, batimento de asa de nariz, que é quando a gente está em esforço, a gente nota que a asa do nariz, ela se movimenta para ajudar a tentar inspirar o ar. O paciente pode apresentar retrações acima do externo, entre as costelas. Então, vocês vão ver nesse vídeo que a hora que o paciente respira, ele faz tipo um buraco, assim, a gente consegue enxergar as costelas certinho. O paciente acaba utilizando musculatura acessória da respiração, a gente usa ombro, usa pescoço, usa braço para tentar expandir e entrar ar nos pulmões. Cianose, que é quando o paciente já está em uma insuficiência respiratória mais avançada, então começa a parar de perfundir as extremidades, então as pontas dos dedos ficam mais azuladas, das mãos, dos pés. Quando está mais grave ainda, a gente consegue observar a boca, fica mais arroxeada, e o paciente começa a ficar agitado, que é claro, né, que a gente não está conseguindo respirar de forma efetiva, então ele vai ficar agitado, pedindo ajuda, socorro e tudo mais. Esse vídeo aqui, depois não sei se vocês me falam se está dando para ver, mas são sinais bem característicos desse paciente, quando ele já está em fase de falência respiratória mesmo. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu tirar o som. Então, ele faz todo o esforço possível, faz utilização de abdômen, ele respira num padrão diferente do que nós que estamos assistindo aqui minha palestra está respirando, né? A gente consegue ver claramente que é muito diferente, então ele está fazendo todo o esforço possível para conseguir levar ar para os pulmões, para esses pulmões fazerem as trocas gasosas efetivas. A partir disso, né, então as pessoas ficam muito ansiosas, né, meu Deus, eu positivei para Covid, eu vou precisar ser internada, vou precisar, o que eu faço, eu vou no médico, não vou? Então eu achei esse fluxograma que eu achei bem interessante para a gente se guiar mesmo, em que momento que é importante o paciente ser internado ou não. Então, a gente sabe que as principais comorbidades da COVID é a idade avançada, paciente idoso, acima de 60 anos. Aqui, nesse fluxograma, considera 55. Comorbidades, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, que são as principais comorbidades que a gente está vendo aí na mídia, nas publicações, que são essas comorbidades que acabam complicando a progressão desse paciente durante a doença, né? Então, a gente vê aqui, um paciente que tem menos de 55 anos, não tem comorbidade, ele procura um atendimento médico para ter uma orientação, alguma coisa, ele está com alguns sintomas, aí ele não tem nenhum sinal de alarme pelo médico, então o paciente vai fazer as suas, vai seguir as recomendações para ficar em casa. Se ele tem algum alarme, ele vai testar para COVID, para ver se ele realmente vai precisar tomar alguma medicação e tudo mais. Então, o paciente que não tem comorbidade, ele sempre fica alerta, mas ele não vai de primeira ser internado. Agora, um paciente com mais de 55 anos, que tenha comorbidades e tenha sintomas, né, o importante é ter o sintoma. Então, ele vai passar por uma avaliação clínica, laboratorial, vai fazer exames de imagem. Se ele não tem sinais de alarme, aí ele vai testar a COVID e vai avaliar essa necessidade de internação. Agora, se ele tem sinais de alarme, ele vai testar, vai ver se ele vai fazer outros exames um pouco mais específicos e vai acabar ficando internado. Não necessariamente numa UTI, ele pode ser internado numa enfermaria, que é um local do hospital que os pacientes são menos graves, né? Então,
os sinais de alarme, então a gente tem sinais clínicos, sinais radiológicos, sinais laboratoriais. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, acho que deu para vocês darem uma olhada, mas da parte respiratória, esse paciente ele vai estar mais cansado, ele vai estar respirando mais rápido, ele pode ou não expectorar sangue, se ele tiver alguma comorbidade associada. A saturação dele é abaixo de 90, né, saturação de oxigênio, que a gente consegue medir pelo dedo, quanto de sangue está passando na periferia, então a gente sempre otimiza acima de 90, né, sem nenhuma suplementação de oxigênio, se o paciente está hipotenso ou hipertenso, se ele está taquicárdico ou não, então são vários fatores que vão ser avaliados para ver se a necessidade do paciente ser internado ou não. Como a minha atuação é exclusiva em unidade de terapia intensiva, eu vou focar bastante nessa área, na nossa atuação ali dentro, porque é uma questão mesmo, né? O que o fisioterapeuta faz lá dentro? O paciente está geralmente na cama, geralmente sedado, geralmente... O que o fisioterapeuta vai fazer ali por ele, né? O fisioterapeuta que reabilita, o fisioterapeuta que faz a parte mais motora, né? Então, eu vou falar bastante da parte de terapia intensiva, depois, no final, eu vou falar dessa transição, quando o paciente tem a alta, mas o foco aqui vai ser mais na terapia intensiva, tá joia? Então, primeiro, identificando, né, o que é uma unidade de terapia intensiva. Então, é um local, um setor dentro de um hospital, que é um setor fechado, que vai ofertar um suporte avançado de vida a pacientes críticos. Pacientes críticos são aqueles pacientes que eles têm uma chance alta de ir a óbito. Então, são pacientes que vão chegar lá para a gente, que são pacientes mais graves. Então, como que esse paciente vai chegar, né? Ele vai chegar com um acometimento pulmonar muito grande, ele vai chegar com uma instabilidade hemodinâmica, ele pode estar taquicárdico, hipertenso ou hipotenso, ou bradicárdico, ele pode estar com dificuldade de fazer essa troca gasosa, com uma saturação periférica de oxigênio baixa. Então, esse paciente, ele precisa de uma atenção mais intensiva. O paciente precisa ficar monitorizado, para a gente estar sempre de olho, como é que está agora a frequência, porque agora pode estar 73, daqui 2 minutos eu olho, pode estar 158, fazendo uma fibrilação atrial. Então, assim, são pacientes muito lábeis, pacientes que eles podem instabilizar a qualquer momento, né? E esse setor, ele acaba demandando de um alto custo para tratamento. Por quê? A gente precisa ter profissionais que trabalhem lá dentro, devidamente especializados, porque você pode perguntar, vocês podem, andando no HC, pergunta para um técnico de enfermagem da enfermaria, você trabalharia na UTI? Provavelmente ele vai falar, não, pelo amor de Deus, jamais, nunca. Porque ele não tem essa vocação para ele não tem a vontade de estar lá, mas além disso, ele não se preparou no decorrer da profissionalização dele para estar num setor mais complexo. Então, geralmente, os profissionais que não trabalham na área de terapia intensiva, quando precisam ir, geralmente ficam muito agitados, ficam muito ansiosos, porque não é uma área tão tranquila de lidar. Além disso, é necessário equipamentos de alta tecnologia para dar esse suporte, né, de vida ao paciente. Então, são ventiladores mecânicos, bombas de medicação, equipamento de ultrassom, ecocardiograma, ecocardiografia. Então, é um setor que precisa de muitos equipamentos tecnológicos caros para conseguir fazer a avaliação mais minuciosa desse paciente. E, além disso, né, uma equipe, como eu falei, multiprofissional que esteja devidamente especializada. Então, assim, aqui nesse setor, todos os profissionais da saúde entram. Então, tem o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, tem a nutricionista, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, o dentista, tem o farmacêutico. Então,
todos os profissionais da área da saúde, eles acabam tendo uma especialidade para trabalhar e atender os pacientes mais críticos. Aqui em 2010, né, o Ministério da Saúde soltou um documento exigindo que dentro de uma unidade de terapia intensiva tivessem pelo menos um médico diarista, um médico plantonista, um enfermeiro assistencial para cada 8 leitos, fisioterapeutas, pelo menos um para cada 10 leitos, que estivesse lá durante 18 horas, pelo menos um técnico de enfermagem para 2 leitos, auxiliares administrativos, que eu não falei ali na equipe multi, mas eles estão lá dentro com a gente também, e os funcionários de limpeza, que também precisam estar lá dentro e serem aptos a trabalhar no setor. Então, no momento, o que vale é esse documento para nós. Então, os hospitais, eles precisam ter pelo menos um fisioterapeuta na equipe multiprofissional para cada 10 leitos de UTI. Não precisam ser leitos ocupados. Se a minha UTI se a UTI que eu trabalho tem 20 leitos e no momento temos 15 pacientes, eu preciso ter 2 fisioterapeutas durante 18 horas. Aí entra aquela pergunta, mas o que faz o fisioterapeuta intensivista, né? Então, a gente, diferente dos fisioterapeutas do exterior, nós aqui no Brasil, a gente atua a gente faz um duplo atendimento dentro da terapia intensiva. Nós fazemos a fisioterapia respiratória e, além disso, a gente faz a fisioterapia motora. No exterior, geralmente, existe o terapeuta respiratório e o terapeuta motor. Então, acaba que o atendimento ele fica bem mais específico para cada um dos profissionais, porém, aqui ainda, eu acho que nem vai existir essa possibilidade um dia, mas então a gente acaba fazendo esse atendimento respiratório e motor do paciente. Mas o que a gente faz? O que é a fisioterapia respiratória? Nós somos responsáveis pela otimização da função ventilatória do paciente, a gente é responsável pelo manejo da via aérea natural, na nossa via aérea fisiológica e artificial. Então, quando esse paciente está entubado ou ele precisa de uma ventilação não invasiva, o responsável por esse atendimento é o fisioterapeuta. Nós prevenimos a disfunção da musculatura respiratória, porque esse paciente, eu vou falar para vocês, que ele, mais para frente, que esse paciente ele vai desenvolver uma fraqueza muscular, não só de braços, pernas, periférica, mas uma fraqueza muscular respiratória importante. E nós somos responsáveis por avaliar a necessidade ou o desmame da oxigenoterapia, que é aquela suplementação de oxigênio, a máscara, o catéter nasal e tudo mais. Além disso, a gente também é responsável pela fisioterapia motora, que nós fazemos lá dentro. A gente precisa trabalhar para manter a força global desse paciente, evitar contratura muscular, evitar vício postural. Nós precisamos estimular a independência funcional desse paciente, porque a hora que ele sair de lá, a gente quer que ele volte até a vida que ele tinha antes, não é? Então, a gente trabalha ali dentro para que esse paciente saia de lá o mais independente possível. Às vezes ele não vai sair 100%, mas o máximo que a gente conseguir trabalhar para que ele faça coisas sozinho é importante. Aqui, então, vou começar a falar um pouquinho do perfil do paciente grave que vai chegar lá para a gente na UTI e vou falando o que a gente vai fazer, o que o fisioterapeuta vai fazer nessas condições, tá? Então, quando o paciente chega lá, ele vai apresentar, geralmente, né, baixas concentrações de oxigênio no sangue arterial. E aí a gente vai avaliar se esse paciente tem necessidade ou não de uma suplementação de oxigênio. Como que a gente sabe que ele tem essa baixa concentração de oxigênio no sangue? A forma mais fidedigna, a forma mais confiável para a gente identificar essa baixa concentração é pelo exame de gasometria arterial. Então, o enfermeiro vai lá, coleta sangue da artéria radial, geralmente, ou da artéria femoral, e manda para o laboratório, e aí eles fazem a análise da gasometria arterial. Dentro desse exame,
a gente consegue identificar a oxigenação desse paciente. Qual que é o nível de oxigênio que está correndo no corpo dele? Ele está conseguindo fazer a troca gasosa suficiente? Então, quando a gente tem esse valor abaixo, a gente vai acabar precisando trabalhar com esse paciente com uma oxigenoterapia. Uma forma mais fácil, mais rápida, mais imediata da gente ver se esse paciente está ou não com baixas concentrações de oxigênio no sangue é por esse aparelhinho azul que está no dedo do paciente. Ele fica o tempo inteiro com um aparelhinho desse no dedo, quando ele está internado, e a gente consegue monitorizar nesse aparelhinho a frequência respiratória e a saturação de oxigênio. Esse 96 é a saturação periférica de oxigênio. É uma medida confiável? Não é a mais confiável, mas é uma coisa que a gente tem ali de imediato. Então, se eu vejo que está, ao invés de 96, está 73, eu vou me atentar, ver se está bem posicionado o aparelhinho no dedo, vou ver se realmente é isso, se realmente for, se eu realmente confiar nessa medida, eu vou iniciar a suplementação de oxigênio. E essa terapia, nós fisioterapeutas chamamos de oxigenoterapia, né? Então, é a administração de oxigênio acima da concentração do ar ambiente para garantir a oxigenação dos tecidos. Então, igual nós aqui, a maioria está respirando em ar ambiente, então eu estou inalando 21% de oxigênio nos meus pulmões, e essa quantidade de oxigênio que eu estou respirando do ar é suficiente para eu manter uma saturação adequada, para não sentir falta de ar e tudo mais. A partir do momento que respirar a 21% de oxigênio acaba não sendo suficiente por algum acometimento, então eu vou precisar colocar o oxigênio a mais para o meu corpo conseguir trabalhar de forma mais eficiente. No caso de COVID, quando que a gente vai indicar? Quando a saturação periférica, que é aquela do dedo, for abaixo de 92, ou quando a pressão arterial de oxigênio que a gente vê no exame de gasometria arterial for abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Então, a gente vai ter esses dois parâmetros bem específicos para indicar ou não a oxigenoterapia. Em caso da COVID, nós, fisioterapeutas, temos diversos equipamentos para oferecer oxigênio para o paciente. Então, a gente tem inúmeros tipos de máscara, porém, por conta da COVID, por conta dessa facilidade do vírus se dispersar no ambiente, algumas recomendações foram feitas, né, pelo nosso Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória. Algumas recomendações foram feitas para a gente trabalhar de uma forma segura para que esse paciente, para que o vírus não disperse no ambiente que a gente está trabalhando, para a gente ter menos risco de contaminação. Então, no caso da COVID, a gente usa dois tipos de dispositivo de oxigenoterapia, que é a máscara de reservatório, que é essa menininha aqui da esquerda. Não sei, a figura está meio ruim de definição, mas a gente vê que, eu coloquei aqui uma máscara para vocês verem. É uma máscara que ela é conectada numa fonte de oxigênio e ela tem essa bolsinha embaixo. Essa bolsinha, a hora que eu coloco a quantidade, o fluxo de oxigênio que eu quero mandar para ela, essa bolsinha se enche e ela vai conseguir respirar 100% daquele fluxo de oxigênio que eu estou conseguindo mandar para ela. E então é uma oferta de oxigênio mais alta, né? Então, quando o paciente ele não precisa de uma intervenção invasiva, mas ele precisa do oxigênio bastante, então eu vou ofertar nessa máscara. Se o paciente não precisa de tanta oferta, de uma concentração mais baixa, então a gente pode colocar um catéter nasal, que é essa moça aqui embaixo, é só um equipamento que ele vai estar ligado na fonte de oxigênio e vai ficar só aqui no nariz, ela vai respirar de uma forma mais livre, né, ela não vai ficar tão presa por conta da máscara, então ela vai estar respirando com uma oferta a mais de oxigênio. Então, essas máscaras, esses dois dispositivos são os que estão recomendados para nós fisioterapeutas utilizar nesses pacientes com COVID. Aqui eu só trouxe um fluxograma para a gente, às vezes,
meu Deus, o que eu faço? Esse paciente precisa mesmo de oxigênio? Não, então a gente sempre tem alguns documentos que vão dar um norte para a gente conseguir identificar se realmente vai precisar ou não do oxigênio. O paciente, então, ele também pode chegar, né? Então, vai chegar com essa baixa concentração de oxigênio no sangue, e, além disso, ele vai chegar com dispneia aos pequenos esforços. O que é a dispneia aos pequenos esforços? O paciente está cansado, só de conversar comigo, ele cansa. Só dele se ajeitar na cama, ele está cansado, está ofegante, está falando e está precisando parar para respirar. Então, esse paciente, ele tem essa dispneia aos pequenos esforços, então, qualquer esforço que ele faça, uma virada na cama, ele já vai ficar cansado. Então, a gente vai avaliar a necessidade de utilizar uma terapia um pouco mais potente, vamos dizer assim, para ele conseguir recuperar a sua saúde pulmonar. Então, a gente vai ver se o paciente tem ou não a indicação da ventilação mecânica não invasiva, que é a utilização de uma pressão positiva na via aérea por via de uma máscara. É óbvio, se tiver fisioterapeuta que está por dentro dos protocolos, vai falar, mas as pessoas, os documentos não estão recomendando utilizar a ventilação não invasiva. Então, vou enfatizar que ela vai ser recomendada em situações muito específicas, por conta também da dispersão do vírus no ambiente e a fácil contaminação dos profissionais. Então, eu trouxe aqui as maneiras que essa terapia vai ser indicada nesses tipos de máscara. Então, a gente vê aqui na esquerda um paciente está com um capacete na cabeça. Era até uma coisa que, quando eu dava aula para os alunos da graduação, eu falava, existe o capacete, mas eu nunca vi. Aí agora vieram vários capacetes para cá para a gente conseguir fazer essa terapia. Então, foi uma coisa que eu tive contato, agora eu posso falar que eu tenho experiência, mas esse capacete ele fica preso no pescoço, porque ele não pode ter vazamento de ar, ele infla porque eu estou mandando uma quantidade de ar para ele vai ficar insuflado, e o paciente vai respirar dentro desse capacete por um período de tempo que eu vou determinar. O fisioterapeuta determina o tempo de ventilação não invasiva que o paciente vai ficar. Outra máscara que foi adaptada é essa máscara, a rosinha aqui no meio, que é essa máscara de mergulho, que, como ela também precisa ficar vedada, ela não pode ter vazamento, porque a pessoa está mergulhando. Então, foi uma maneira da gente conseguir adaptar um tipo de interface, né, para fazer a ventilação não invasiva e não ter tanta dispersão. E a máscara comum, ela pode ser utilizada, que a gente vê aqui no cantinho direito meu, né, é uma máscara comum, uma máscara que pega nariz e boca, porém ela precisa estar muito bem acoplada para não ter vazamento, e a gente não pode utilizar de alguns recursos que a gente tem disponível que disperse esse aerosol. Então, a gente usa essas 3 máscaras acopladas no ventilador mecânico, que quando ela está acoplada nesse ventilador, vai ter menos chance de dispersar o vírus para o ambiente. Então, já falei, né, para vocês. Então, quando que a gente vai utilizar essa máscara? Esse tipo de terapia, né, da ventilação não invasiva. Quando o paciente, ele está cansado, o paciente está mais cansado do que se o paciente precisar só de oxigenoterapia, porém, é uma terapia que a gente também não pode ficar prolongando muito. Na nossa prática rotineira mesmo, a gente acaba utilizando essa máscara por mais tempo, por mais vezes, para tentar não precisar entubar o paciente. Então, em caso de COVID, a recomendação é que a gente utilize ela por 30 minutos, se o paciente não melhorou, não ficou mais estável, menos cansado, aí a gente vai ter que demandar de outra terapia, outra alternativa. Então, a recomendação é que a gente não use a VNI por conta dessa dispersão de aerosol.
Porém, se onde eu trabalho, eu tenho um quarto de isolamento por pressão negativa, que é aquele quarto que, na hora que eu abro a porta, não vai sair o ar para o salão do setor, mas ele vai ficar sempre para dentro. Se eu tenho equipamentos que favoreçam, que não tenham essa dispersão de aerosol, aí eu posso utilizar fazer esse teste com essa terapia, para ver se o paciente não precisa ser entubado. Então, quando esse paciente, né, então ele já precisou de oxigenoterapia, precisou de ventilação não invasiva, mesmo assim ele não melhorou, então a equipe médica acaba optando pela intubação traqueal, né? O procedimento em si da intubação é realizado pelo médico, o médico é apto a intubar um paciente, porém, se tiver alguém da área, quando for trabalhar, fazer estágio na terapia intensiva, vai ver que sempre que o médico for intubar, o fisioterapeuta tem que estar junto, porque a gente é responsável pela manutenção da via aérea. Então, eu preciso estar junto para ver se o paciente se a intubação foi adequada, se o paciente está ventilando bem. Então, geralmente, no procedimento de intubação, está no mínimo presente o médico para fazer intubação, o fisioterapeuta para ficar atento com a parte ventilatória. Nessa figura, o fisioterapeuta é o que está na direita aqui, foi o que eu consegui identificar como físio. E uma enfermeira, ou um técnico de enfermagem, pode estar presente ou não, para fazer a administração das drogas para que esse procedimento aconteça. Então, nós fisioterapeutas, né? Quais são as orientações para o fisioterapeuta durante esse procedimento? A gente precisa pré-oxigenar esse paciente, a gente tem que dar muito oxigênio para o paciente antes dele ser entubado, porque vai ser o momento que ele vai ficar em apneia. E por conta da dispersão de aerosol, vocês estão vendo um balãozinho azulzinho aqui, é um insuflador manual, que é o que a gente utiliza para fazer a ventilação do paciente. No caso do paciente COVID, a gente não pode fazer essa insuflação, essa ventilação manual, por conta da dispersão de aerosol. Então, acaba sendo que não é muito recomendado para utilizar. Então, a gente só coloca uma máscara com uma oferta alta de oxigênio até o paciente ser entubado e depois a gente já rapidamente conecta ele ao ventilador mecânico para evitar o máximo de dispersão do vírus possível. O paciente que ele vai ser entubado, ou que durante a intubação e no período que ele estiver entubado, pelo menos no período mais agudo, até nas primeiras 72 horas, pelo menos, ele vai precisar ficar sob efeito de drogas, analgésicas, o fentanil, midazolam, propofol, ketamina, vocês da farma que conhecem mais. Esse paciente, ele pode demandar da utilização de bloqueador neuromuscular, que é o cisatracúrio, o atracúrio, rocurônio, que é uma droga que bloqueia toda a ação muscular do paciente. Então, imagina, se o paciente está com bloqueador neuromuscular e não está sedado, ele está acordado, só que ele não consegue fazer nenhum movimento muscular porque ele está totalmente bloqueado. Então, geralmente, esse paciente está sedado, com sedoanalgesia, né, mida e fenta, que são os mais comuns, e bloqueado. E além disso, se ele como às vezes as doses de drogas sedoanalgésicas e de bloqueador são altas, esse paciente pode fazer hipotensão, alguma coisa do tipo, e vai precisar associar algumas drogas vasoativas, noradrenalina, dobutamina, se o paciente tiver uma arritmia cardíaca. Então, esses pacientes, eles acabam ficando um tempo prolongado sob a infusão dessas drogas. E aí, mais para frente, eu vou falar para vocês que isso também vai causar um prejuízo para esse paciente, né? Respiratório e motor, olhando para o nosso lado da fisioterapia. Então, o fisioterapeuta ele vai ser responsável, né, pelo suporte ventilatório invasivo
o médico entubou e depois toda a maioria, né, dos ajustes, das coisas que nós vamos fazer por esse paciente ventilando mecanicamente, vai ser sob nossa responsabilidade, sempre enfatizando que eu não vou tomar minha decisão e vou fazer o que eu quiser e sem me importar com a opinião da equipe multiprofissional. Tudo que a gente faz numa terapia intensiva é conversado e discutido. Às vezes eu chego com uma ideia e o médico fala, mas não, peraí, vamos tentar pensar de outra forma. Ou eles querem fazer alguma coisa e falam, não, vamos pensar de outra forma. Então, a nossa atuação ali dentro é muito multiprofissional. Então, a gente tem que ter um vínculo ali com a equipe muito grande por conta do benefício do paciente. Então, nós, fisioterapeutas, deixamos esse ventilador mecânico montado e testado, pronto para ser acoplado no paciente. Nós vamos programar os parâmetros que ele vai precisar receber quando ele for entubado, e nós que vamos definir a estratégia ventilatória, sempre lembrando, discutindo com a equipe toda. As recomendações falam que a gente precisa utilizar alguns filtros específicos nesse paciente com COVID, então, que é um filtro mais proximal, então vai ter o tubo e um filtro que vai permitir a umidificação, o aquecimento do ar que está entrando no paciente. Um filtro de barreira, que a gente chama de filtro EPA. Nessa figurinha, vocês veem aqui bem uma bolinha branca aqui na distal, né, perto do ventilador, depois tem a traqueia, tem esse filtro EPA. Esse filtro EPA, ele fica no ramo expiratório, por quê? A hora que o paciente exala, a hora que o ventilador exala, o ar tem que sair para o ambiente, e para o ambiente não sair contaminado, a gente precisa ter esse filtro para não contaminar a equipe. Então, todos os ventiladores têm esse filtro. Ou eu posso usar o HMEF, né, que ele vai ter a ação dos dois filtros nessa parte distal. Uma das técnicas que a gente está utilizando bastante com esses pacientes agora se chama titulação da PIP. Eu trouxe só essa figurinha aqui para vocês verem. A PIP é uma pressão que a gente tem fisiologicamente no alvéolo, que mantém o alvéolo aberto para ele fazer as devidas trocas gasosas. Então, esse paciente que tem uma hipoxemia muito grave, a gente precisa otimizar o trabalho do pulmão para ele conseguir fazer essa troca gasosa e melhorar essa hipoxemia. Então, a gente demanda dessa técnica, que é uma técnica que está bem mais difundida agora. A gente coloca PIPs mais elevadas, a nossa fisiológica é de 5, a gente chega até 24 de PIP, deixa o alvéolo bem insuflado, depois a gente vai titulando essa PIP até encontrar a PIP ideal para esse paciente, para que ele faça uma troca gasosa efetiva, que ele não tenha dano pulmonar, porque colocar uma PIP alta eu posso causar danos, então eu faço essa técnica para encontrar uma PIP adequada, para não dar prejuízo para o meu pulmão, para o pulmão do paciente, e também permitir que ele faça a troca gasosa efetiva. Não vou entrar muito em detalhes em relação a isso, porque é não tem por que eu ficar explicando sobre a titulação, mas isso demanda da gente, nós precisamos fazer isso. O médico fala, vai precisar titular aquela PIP, ele não vai, a gente que tem que ir, porque é a gente que tem o domínio da ventilação para fazer essa técnica. Outra coisa que está muito difundida na mídia, né, a posição prona. A posição prona, ela já vem sendo realizada desde os primórdios de pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, já é uma estratégia antiga, porém está sendo demasiadamente utilizada porque, em questão da COVID-19, esse paciente ele vai apresentar essa hipoxemia grave, refratária, que não melhora com oxigênio, e essa doença, conforme ela vai se avançando, ela vai trazer algumas alterações fisiopatológicas semelhantes à síndrome do desconforto respiratório agudo, que é um pulmão muito heterogêneo, que é um pulmão que tem dificuldade de fazer troca gasosa, dificuldade de expansão, e existem muitos estudos relacionados à posição prona,
que mostram a sua efetividade em algumas situações. A principal situação da gente indicar o paciente a virar de barriga para baixo é quando a gente faz uma conta, que a gente vê a pressão arterial de oxigênio da gasometria, a gente divide pela fração inspirada de oxigênio que esse paciente está recebendo, quantos por cento de O2 ele está recebendo para ter essa conta, né? Então, quando a gente faz essa conta e ele tem um valor abaixo ou igual a 150, esse paciente já vai ter a indicação da posição prona. Quais são os benefícios? Nossa, por que eu vou colocar o paciente de barriga para baixo? Estudos já mostraram, e isso é muito bem definido na literatura, que o paciente pronado, estar pronado, né, vai promover uma distribuição mais uniforme do estresse da tensão pulmonar, porque aquele pulmão está inflamado, aquele pulmão está com dificuldade de trabalhar de forma efetiva. Vai melhorar a relação ventilação-perfusão, que vai melhorar, então, a passagem do ar no capilar e chegar esse ar, a passagem do ar pela via aérea e passar o oxigênio para o capilar para mandar para o corpo, e vai melhorar a mecânica pulmonar. Então, a mecânica pulmonar é uma coisa que a gente está mais ainda atento, né? Porque ventilar o paciente mecanicamente traz danos para a mecânica, né? Traz danos de elasticidade pulmonar, de mobilidade pulmonar. A gente precisa estar muito atento a isso. Então, essa posição, ela vai promover uma diminuição do tempo de ventilação mecânica e uma diminuição da taxa de mortalidade desses pacientes, que quando o paciente não é pronado, em caso de indicação, ele pode morrer. O paciente, eu não sei se eu coloquei aqui, não, mas o paciente, ele fica pronado por no mínimo 16 horas, no máximo 20 horas, que é um tempo já descrito na literatura. Então, a gente prona o paciente e ele permanece nessa posição durante 16 a 20 horas, se não tiver nenhuma outra instabilidade. Aqui é só um vídeo rapidinho para mostrar a técnica, né? Como que a gente faz a pronação, como que a gente passa esse paciente de barriga para cima para barriga para baixo. Então, sempre precisa ter no mínimo 5 pessoas. Geralmente, o médico fica na cabeça, ou o fisioterapeuta, para a gente ficar atento à via aérea, para o paciente não ser entubado. O paciente está entubado, nesse caso. E aí, a equipe multiprofissional ajuda. Então, é só para mostrar para vocês. Então, coloca um coxim, vai colocar um coxim no tórax, um coxim no quadril, para que não haja... diminua a chance de lesões, né, de úlceras por pressão, porque o paciente vai permanecer muito tempo deitado, em barriga para baixo. A técnica que já está mais sendo utilizada é a técnica do envelope, onde a gente coloca um lençol, o lençol da cama, a gente põe um lençol por cima e envelopa mesmo o paciente, para que quando a gente for mudar ele de decúbito, para que o paciente vá mais seguro e que os profissionais tenham mais segurança também para virar. Então, a gente envelopa o paciente, o profissional que está lá na cabeça, ele sempre vai estar atento na via aérea, nos acessos e tudo mais. Então, é feito o envelope e depois o paciente vai ser pronado. Primeiro ele é transferido para a parte mais lateral da cama. Isso, e daí ele lateraliza, a gente deixa o paciente de lado, aí existe a troca das mãos, quem está com a mão em cima põe a mão embaixo, para que a gente faça a mudança para a posição. Aí todo mundo tem que pegar nesse rolinho que foi feito aí do lado, depois que todo mundo pegou, aí que vai pronar o paciente. Aí ele já está de barriga para baixo. Aí eles vão tirar esse lençol, vão arrumar a cama, vão monitorizar o paciente, porque nesse momento o paciente está desmonitorizado, então tem que remonitorizá-lo, e a gente tem que posicionar esse paciente de uma maneira mais confortável possível. Então a cabeça sempre vai estar virada de lado, e o braço, ela vai estar sempre olhando para o braço que está dobrado.
que a gente chama de posição de nadador. Então, a cada 2 horas, esse paciente, a gente tem que trocar a cabeça de lado, trocar o braço para evitar lesão de face, e acaba sendo uma responsabilidade do físio também ficar atento na mudança de posição para não ocorrer lesões, e o paciente, ele acaba ficando nessa posição. Então, a posição do nadador, que essa aqui é a de cima e de baixo, dá para ver direitinho. A gente também é responsável pelo desmame da ventilação mecânica. A gente vai identificar o momento certo de começar a tirar a necessidade desse paciente de ser ventilado mecanicamente. Existem vários protocolos, existem vários preditores, testes que a gente faz para ver se realmente vai ter sucesso ou não de ser estubado, de retirar o tubo da garganta do paciente e tirar ele da ventilação mecânica. Em questão da COVID, a gente acaba sendo um pouco limitado para fazer esses testes, porque todos os testes acabam utilizando equipamentos que a gente tem que desconectar o paciente do ventilador, e isso acaba gerando aerosol. A gente vai também avaliar o suporte ventilatório, o que esse paciente vai precisar depois que eu tirar o tubo da boca, que ele vai precisar respirar sozinho, o que eu vou ter que entregar para ele, oxigênio, ventilação não invasiva, o que vai ser importante para ele, e aqueles pacientes que não conseguem ser estubados, por N motivos, eles acabam fazendo a traqueostomia, e a gente vai trabalhar com esse paciente também, traqueostomizado. Aqui no cantinho eu só coloquei aí uma figura, como eles são ventilados por muito tempo, né? Geralmente a recomendação, a diretriz brasileira de ventilação mecânica fala que o paciente precisa estar ventilado mecanicamente por pelo menos 10 dias. Aqui o paciente COVID, nós já tivemos pacientes lá que ficaram 28 dias entubados. Aí a hora que a gente estuba o paciente, que a gente tira o tubo, é esse tubo aqui de baixo que sai, um tubo cheio de secreção, totalmente contaminado. A gente coloca o tubo de cima e a gente tira o tubo de baixo. Então, esse paciente, como ele fica muito tempo entubado, a chance dele ter uma pneumonia bacteriana associada é muito grande, né? Porque proliferação bacteriana ali acontece rotineiramente, infelizmente, nesses pacientes que são ventilados há muito tempo. Tô terminando, tá, gente? As complicações motoras, né, vou falar rapidinho, apesar da gente trabalha, né, com a parte respiratória e trabalha com a parte motora desse paciente, a gente sabe que por conta do tempo de internação prolongado, o uso prolongado de sedanalgesia e bloqueador, um tempo de ventilação mecânica prolongado e o processo inflamatório que a doença causa, que não é unicamente respiratória, eu foquei aqui na parte respiratória porque é onde eu estou focada. Então, esse paciente, ele pode apresentar inflamações sistêmicas, né? Então, esse paciente, ele vai acabar desenvolvendo uma fraqueza dos músculos respiratórios, o paciente perde massa muscular, ele tem uma diminuição da força muscular global, e esses sinais são sinais de fraqueza muscular adquirida na UTI, é uma doença por conta da internação que o paciente acaba desenvolvendo. Então, esse paciente, ele vai perder sustentação muscular, ele vai se cansar a hora que a gente tirar o tubo, mas, peraí, ele já está cansado a hora que pôs, vai cansar a hora que tira? Aí, a gente tem que avaliar se o que fez ele ser entubado foi resolvido, e vou trabalhar para que ele não se canse depois que eu tirar o tubo da boca, né? Porque o ventilador respirando, ajudando ele a respirar, ele não está trabalhando efetivamente, né, a sua musculatura, então ele vai ter sim uma fraqueza muscular respiratória. O paciente vai ter dificuldade para sentar na beira do leito, dificuldade para andar, então a gente vai trabalhar muito isso a hora que esse paciente está estubado. Ou acordado, né? Então a gente utiliza de técnicas, né, que a gente fala que é a mobilização precoce, a gente começa a trabalhar com esse paciente desde lá de dentro para ele retornar a sua funcionalidade o máximo possível. Então, a gente demanda de recursos e exercícios que vão impedir essa perda de massa muscular ou para tentar recuperar essa perda de massa muscular. Então, eu trouxe um vídeo, a gente usa aqui a estimulação estimulação neuromuscular, que é o
uma técnica de fisioterapia que a gente acaba vendo bastante nas clínicas e tudo mais para trazer força, mas na UTI a gente consegue utilizar também. Deixa eu tirar o áudio aqui. E então, a hora que a gente utiliza essas correntes elétricas, a gente acaba fazendo uma contração muscular que acaba, que não é voluntária, é involuntária, mas ela traz o benefício da ação muscular, né? Então, o paciente, ele acaba recuperando a sua força. Então, a hora que a gente programa a contração, o pé da paciente movimenta, não é ela que está fazendo o movimento, é a corrente elétrica que a gente está passando ali. Fazer esses exercícios acaba antecipando até o nosso desmame ventilatório, porque um paciente que tem força muscular periférica, ele acaba conseguindo se sustentar melhor sem a ventilação mecânica. Ai, o áudio, desculpa. Vocês conseguem ver a contração do quadríceps? Então, são algumas técnicas que a gente utiliza para recuperar essa força no paciente que ainda não tem habilidade para fazer o exercício ativamente, né? A gente utiliza pranchas ortostáticas, coloca o paciente em pé passivamente, né? Isso já ajuda muito, porque acaba estimulando a descarga de peso, a musculatura começa a ficar mais acordada, a gente já começa a ter resultados muito importantes também, porque o paciente está totalmente preso aí, mas ele está acordado, ele não está sedado, ele está apto para começar essa terapia motora para ele se recuperar o mais rápido possível. Aqui a gente também estimula, né, os exercícios ativos, a gente estimula ao máximo a independência do paciente, a gente coloca ele sentado na beira da cama, a gente tem essa cadeira linda, essa cadeira aí que a gente coloca no leito para o paciente ficar recostado, para ele sair da posição deitada, porque estar na posição vertical influencia muito no trabalho efetivo do pulmão. Se o paciente já tem condições, a gente coloca o paciente na poltrona. A gente está vendo essa paciente aqui do lado, sentadinha na poltrona, uma paciente que tinha muita fraqueza, mas a gente foi adaptando os exercícios com ela, ela foi conseguindo se recuperar, ela foi de alta, foi muito bonitinha. Aqui, a gente aqui, a gente aqui trabalhando e deambulando com o paciente que estava entubado, ele foi extubado, a gente já começou a evoluir com a deambulação. Não são todos os pacientes que conseguem deambular lá dentro, porque eles são muito fracos. Então, quando a gente vê que a gente vai conseguir, a gente sempre estimula isso, porque é o melhor exercício de todos. Não adianta ficar flexionando o braço, perna, se eu puder deambular, vai ser muito mais efetivo. Vou colocar mais uma vez. Então, sempre com o auxílio do andador, sempre, aqui são 2 fisioterapeutas que estão com ele, para estimular essa deambulação, essa independência. Aí o paciente, a gente conseguiu recuperar esse paciente foi de alta, ele nunca vai de alta direto da UTI para casa, ele acaba indo para a enfermaria. Na enfermaria, a fisioterapia continua, a fisioterapia acaba sendo um pouco mais intensa, porque é dali que ele vai para casa. Então, a gente começa o nosso trabalho dentro da UTI, o fisioterapeuta da enfermaria, ele vai dar continuidade nesse trabalho, aí ele vai sempre enfatizar a maior independência desse paciente, vai intensificar os exercícios, o paciente lá fora, né, da UTI, ele já está mais estável, tem menos chance de ter uma complicação súbita, então a gente fica mais livre para trabalhar com ele lá fora. Então a gente consegue colocar ele em pé, o apoio, fazer exercício resistido com halter, com caneleira. Então, a gente consegue evoluir muito com esse paciente durante essa internação na enfermaria pré-alta para casa. Sabe-se, né, que o paciente que está indo de alta por COVID, esse paciente, ele acaba indo, a gente não consegue recuperar ele totalmente, porque quando o máximo de tempo que ele permanece no hospital, mais chance de ter outras infecções por conta do ambiente, né, ele fica mais suscetível, e é um paciente que está fraco, então a gente precisa tentar mandar ele para casa o mais rápido possível. Então, muitas vezes, ele acaba indo para casa, ainda precisando de um auxílio de locomoção, uma cadeira de roda, um andador, com sem a necessidade de oxigênio. Se ele precisar estar com um suporte, ele vai embora para casa com oxigênio.
E é importante que ele mantenha a sua rotina de fisioterapia por pelo menos 3 a 9 meses pós-internação. Existem estudos que já mostraram que a fraqueza muscular que o paciente adquire durante a internação em UTI, ela dura por 5 anos. Então, é muito importante que esse paciente ele continue com a fisioterapia em casa ou em alguma clínica, que ele tenha essa assistência pós-internação hospitalar. Para quê? Para prevenir os agravos musculoesqueléticos, para melhorar os sintomas respiratórios que ele apresentou. Além disso, fazer a fisioterapia, a gente acaba falando que a gente dá muita atenção para o paciente, a gente fica muito tempo com ele, então a gente acaba até ajudando na parte emocional e tudo mais, que a gente fica muito com eles. Então, é importante a gente dar esse andamento nessa atenção para o paciente que foi de alta. Aqui, saindo todo do assunto, né, é importante falar, mas o fisioterapeuta ele só vai estar lá na parte hospitalar? Não, ele pode, existem fisioterapeutas de atenção primária, e ali é o momento da gente fazer uma abordagem, fazer uma orientação para os pacientes, para as pessoas que frequentam, né, a atenção primária, as pessoas que vão nos postinhos, enfim, tem as atividades, né, fora do bairro, assim, de saúde. Então, a gente precisa estar sempre orientando, sempre deixando muito claro dos riscos, dos benefícios da fisioterapia antes de ser contaminado e tudo mais, principalmente para o paciente que tem comorbidade. A gente está sempre atento no manejo desse paciente, tipo, a gente está olhando se ele está bem, se tem desconforto, se não tem, se ele vai precisar. A gente pode orientar o encaminhamento para uma UPA, alguma coisa. É importante a gente sempre educar, né, a população sobre a doença, principalmente, sobre as repercussões que ela traz, sobre as estratégias que a gente tem para prevenir, e se o paciente está contaminado, de se tratar, e fazer as orientações que a gente está estudando o tempo inteiro, né? Isolamento social, uso de máscara, orientar se o paciente tem tosse. Então, a gente ainda atua antes dessa fase de internação, né? Existe fisioterapeuta em todas as atenções de saúde, a gente sempre procura orientar os pacientes, sempre procura fazer com que as pessoas tenham essa ideia de que a COVID não é brincadeira. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa, acho que eu passei um pouco do tempo previsto, mas eu estou aqui aberta para discussões, se precisar de dúvidas, alguma coisa. Muito obrigada mesmo, espero que vocês tenham gostado. Eu só voltar a minha câmera. A palestra foi muito boa. Agora a gente vai estar... Peraí, deixa eu só voltar minha... A gente vai estar abrindo um momento para responder algumas perguntas agora, mas antes eu vou estar disponibilizando a palavra-chave de hoje. A palavra-chave de hoje é ventilação. Muito boa essa palavra. A primeira pergunta que a gente separou aqui é da Elisa Moriel. A COVID seria uma patologia restritiva ou obstrutiva? E dependendo de qual ela quais exercícios de respiração seriam recomendados para quem não está internado, mas de uma maneira preventiva, digamos assim? Certo. Obrigada, Elisa, pela sua pergunta. A doença, a COVID em si, aguda, quando o paciente contrai essa doença, ela não tem nenhum caráter, nem obstrutivo, nem restritivo. A gente observa, a gente já viu estudos mostrando que quando o paciente ele já está internado há muito tempo, as fases da doença já estão passando, ele vai desenvolver uma doença restritiva. Tá? Ainda não é super definido na literatura isso, porque é tudo muito novo. Então, assim, a gente tem visto artigos que mostram que o decorrer da doença, a gravidade da doença, vai levar a uma patologia mais restritiva. O paciente que não está internado,
quer prevenir ser internado, a gente sempre orienta que o paciente não fique deitado, porque o paciente que está contaminado, a gente não tem disposição, a gente quer ficar o tempo inteiro deitado, isso é muito complexo, porque se a gente para de se mobilizar, se a gente não anda, se a gente não faz o mínimo possível, o mínimo que a gente conseguir, a repercussão respiratória pode ser muito grande. A gente pode orientar exercícios de inspiração profunda, e levantar o braço e puxar o ar, para otimizar a expansão pulmonar, para evitar que esse paciente possa ter uma complicação respiratória, mas assim, o mais importante é não ficar restrito, não ficar só deitado, não ficar só sentado, a gente tentar se movimentar ao máximo para que a parte respiratória não seja acometida. Acho que, não sei se respondi, mas acho que sim. Vamos agora para uma segunda pergunta da Thaís Martins. Bom dia, Larissa. A posição prona só é realizada quando o paciente está em ventilação mecânica ou essa conduta poderia ser feita como uma tentativa de não ir para a ventilação mecânica? Ah, Thaís está por dentro dos protocolos. Muito bem. Não, o paciente em ventilação mecânica, eu até ia colocar isso, mas eu achei que eu poderia falar depois. O paciente em ventilação mecânica, a gente tem esses recursos para pronar essas indicações quando ele está em ventilação mecânica, porém, um paciente que chegou na internação, ele está numa terapia intensiva, mas ele não está entubado, eu posso sim demandar da prona espontânea, que a gente fala, né? Então, a gente vira o paciente de barriga para baixo, deixa ele por pelo menos 2 horas para ver se ele tem uma melhora da oxigenação. Então, é um recurso que a gente está utilizando, sim, bastante. Ontem mesmo pronei 2 pacientes espontâneos e a gente vê melhora, assim, imediata. A saturação periférica sobe de 89 para 95. O paciente, ele pode estar pronado sem estar entubado, com a máscara de reservatório, ou com catéter nasal, ou eu posso associar a ventilação não invasiva, se no meu ambiente permitir isso. Então, a gente está tendo resultados muito bons com prona espontânea. Então, a gente pode sim pronar um paciente que não está entubado. E uma última pergunta, durante essa experiência que você tem na unidade coronariana, teve alguma situação que foi assim mais marcante, que foi um desafio maior para você? Da unidade coronariana sem ser Covid? Sem ser Covid ou sendo Covid? Qualquer um dos dois. Então, pensando na parte da unidade coronariana, né, que é uma UTI especificamente cardiológica, desde que eu entrei lá em setembro do ano passado, fiz 1 ano de HC essa semana, e eu sou totalmente da área respiratória. A minha graduação inteira eu voltei para a parte respiratória, eu sempre trabalhei em UTIs gerais, nunca trabalhei em UTI cardiológica. Quando eu fui chamada para o concurso, eu fui alocada para essa UTI. A princípio foi uma coisa muito chocante para mim, porque a gente fala, mas o coração e o pulmão, eles agem normalmente, eles agem mutuamente, então uma coisa leva a outra, mas não é bem assim. São patologias muito específicas, cardíacas. Então, assim, desde então eu estudo muito cardio, porque apesar de eu atuar na parte respiratória desses pacientes, eu preciso saber da doença que ele tem, preciso entender o que ele vai me proporcionar. Então, foi um baque para mim, porque eu encontrei pacientes totalmente diferentes do que eu já estive acostumada, mas é uma experiência muito boa, é uma área muito, muito legal de trabalhar com esses pacientes. Nada marcante da parte da UTI coronariana, mas, assim, falando sobre a UTI COVID, e falando um pouquinho do HC, eu vou falar rapidinho, a gente começou com uma UTI COVID, em março, que, por sinal, foi no setor que eu já trabalhava, que era a unidade coronariana. A gente não tem mais unidade coronariana específica lá na UTI, lá no HC, e esse espaço físico virou um espaço para paciente COVID, primeiramente. Então, começou com uma internação, 2 internações, de repente, em abril, final de abril, começo de maio, começou a internar muitos pacientes, lotou a UTI, que tem 15 leitos.
Os pacientes muito, muito graves. Eu acho que é importante aproveitar que eu estou falando com bastante pessoas aqui. A gente está todo mundo de saco cheio de quarentena, a gente está todo mundo querendo sair para barzinho, beber, encontrar os amigos, só que a gente precisa estar muito atento na contaminação, porque os pacientes que chegam lá, não chegou só idoso, para mim, não chegou só hipertenso, não chegou só diabético, chegou jovem, 30 anos, sem comorbidade, complicado. Então, assim, existem os riscos maiores por conta das comorbidades, mas pessoas saudáveis também se complicam. Então, não é porque a gente é jovem, que a gente é saudável, que a gente não tem risco. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E eu acho que o maior baque é esse. A gente está trabalhando num lugar que a gente vê, olha para todos os lados, não tem um pacientinho melhor. Todos gravíssimos, todos. Então, todos com risco muito grande de óbito, muitos pacientes indo a óbito. Então, a parte psicológica nossa, trabalhando lá dentro, todos os dias, acaba que afeta muito. Então, a gente acaba, acho que o baque maior é esse. Porque a gente sabe atuar ali dentro, a gente sabe tratar o paciente. Só que a gente vê que o paciente, a gente tem 1000 alternativas, 1000 estratégias, e às vezes nenhuma delas funciona, a gente fala, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Então, a gente acaba tendo um acometimento psicológico muito grande, uma angústia mesmo, porque esses pacientes são muito graves, eles podem ir a óbito a qualquer momento, tanto quanto eles podem melhorar a qualquer momento, eles têm muito paciente de alta, só no nosso setor a gente tem quase 70 pacientes que a gente deu alta, foram de alta, mas a gente tem que lembrar também que os óbitos acontecem e eles acontecem em número alto, e é um baque muito grande para a gente estar lá todos os dias e ver que o paciente, a gente acaba até criando um vínculo com o paciente, então a gente acaba sofrendo um pouquinho por conta deles. Tem apoio para todo mundo, tem apoio psicológico para profissional, para paciente que não está entubado, para a família, mas o baque é muito grande. Quando acontece com pessoas perto da gente, a gente começa a perceber que o negócio realmente não está distante. Então, assim, é um baque grande e é bom eu deixar essa mensagem aqui para vocês. Então, a gente começou com uma UTI de 15 leitos, no momento nós temos 4 UTIs, uma de 15 leitos, uma de 22 leitos, uma de 14 leitos e uma de 10 leitos. No momento, existem leitos vagos? Existem, porém, não é a maioria deles. Então, todas as UTIs estão cheias de pacientes graves, então o negócio ainda não acabou. Acho que é importante a gente enfatizar bastante isso. Bem, as nossas perguntas, elas acabaram, e a gente também está chegando no finalzinho da nossa live. Eu queria agradecer muito a presença da nossa convidada de hoje, que disponibilizou o seu tempo para estar aqui conversando com a gente, para estar compartilhando a sua experiência, o seu conhecimento, que eu tenho certeza que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Eu quero agradecer também a todo mundo que vem acompanhando a gente. A adesão ao minicurso, ela tem sido muito boa, então a gente fica muito feliz. Lembrando que, para quem não conseguiu acompanhar esse evento ao vivo, ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, junto com a lista de presença, por um prazo de 3 dias. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, vocês podem ficar à vontade de estar mandando pelo e-mail do minicurso, que está aí na descrição do vídeo. Para encerrar a palavra-chave, para encerrar a palestra de hoje, eu vou falar a palavra-chave. A palavra-chave é ventilação. Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até agora e um bom sábado para todo mundo. Obrigada, gente. Bom dia, bom sábado, bom fim de semana. Se cuidem, continuem se cuidando. É muito importante a gente estar atento nesse momento, tá bom? Obrigada por terem me escutado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, João. Obrigada, viu? Tchau, Marcela. Tchau, tchau. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Obrigadão. Até mais.